Começou, então. É isso. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas reunidos. Como vocês bem sabem, o movimento das conselheiras e conselheiros do Estado do Ceará já existem mais ou menos uns 9 anos, não é isso? E nisso, nós começamos esse movimento para a legalização do movimento posterior ao selo Aless, na aula que nós estivemos lá, tá? Tivemos na faixa de 250 assinaturas daqueles que estavam lá presentes, sendo que a gente também deixou claro naquele dia sobre o que era, apesar que algumas pessoas vieram para a gente dizer que não sabia sobre o que estava assinando. E é exatamente também por isso que essa reunião está sendo feita hoje, para tirar essas dúvidas das pessoas. E caso alguém que tenha assinado não queira que a sua assinatura continue, esse é o momento também, e também foi falado lá no convite, que já está rolando aí uns quase 2 dias, né, nas redes sociais. Eu não me apresentei, meu nome é Flávio Nilson, né, Flávio Freitas, como você me conhece. Estou conselheiro tutelar da cidade aqui de Quixeré, nesse mandato de 2024 para 2027, e eu posso dizer que é algo que é surreal, quanto ao que a gente vê no nosso dia a dia como conselheiro. Eu não sabia sobre até entrar. Tá? E nisso, quando a gente vai se aprofundando sobre o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre as leis correlatas, sobre as súmulas, sobre as resoluções, a gente vai vendo que muita coisa ainda não está realmente introduzida. E nisso a gente meio que acaba deixando de lado o que deveria ser feito. E, no fim, falando sobre o estatuto, sobre o movimento e o porquê desse movimento existir, é exatamente para isso, para esse fortalecimento dos conselhos tutelares do Estado do Ceará. E nesse fortalecimento a gente se empoderar mais ainda como conselheiros tutelares em atuação, certo? Em atuação. E é nesse ponto em que o estatuto ele vai falar sobre. Hoje esse momento vai ser mais de leitura, realmente, do estatuto, certo? Porque foi acrescentado algumas coisas para a melhoria do próprio estatuto, desde aquele dia em que nós assinamos, certo? É, e nisso a leitura vai ter que ser feita. Anterior a essa leitura, anteriormente a essa leitura, eu vou falar aqui um pouco sobre de onde vem essa ideia, que vem do Código Civil, que é do capítulo 2 das associações. Vem falando sobre o artigo 53, e o 54 fala sobre pena de nulidade, o estatuto das associações conterá, ele tem que conter isso aqui, né, obrigatoriamente, como a denominação, os fins e a sede da associação. No 2, eu estou vendo aqui na mensagem, certo? Então, a mensagem fixada, para quem quiser olhar na mensagem fixada, tem lá, as mensagens da chamada. Aí no 2, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. 3, os direitos e deveres dos associados. 4, as fontes de recurso para sua manutenção. Também vai ser lido aqui. 5,
o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. 6. As condições para alterações das disposições estatutárias e para a dissolução. E 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Também vai estar tudo aqui elencado para que vocês tenham a ciência disso, tá bom? E nos demais artigos 56, aqui no Código Civil, é do artigo 53, para a formulação da associação, até o artigo 61, certo? Vocês podem estar dando uma olhadinha lá também depois, no Código Civil, e que vai ser até mudado esse Código Civil, mas isso é para outros momentos, né? Talvez vá ter que se adequar algumas outras coisas que poderão vir aí no Código Civil que vai vir mais adiante, mas enquanto não, é isso aqui que rege a nós, tá bom? Caso os coordenadores do movimento queiram também se apresentar, fiquem à vontade, porque depois disso a gente vai ler aqui o estatuto, tá bom? Alguém vai querer se apresentar do movimento? Flávia, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Ana, eu sou também da coordenação, sou aqui do município de Itaipava, no Leste. E eu vou deixar até a sugestão, a gente colocando aí na mensagem, né, de qual conselho você é, né, para a gente saber quem está aqui, quem está participando, quem está nessa discussão, né. E o Flávio já começou falando aí do estatuto, mas é importante que a gente entenda, né, a importância desse momento. Eu acredito que quem está aqui é porque está interessado em debater sobre a importância, né, da gente fortalecer as nossas discussões, né, da categoria, saber da importância que é nós estarmos reunidos, em que a gente possa nós mesmos defender e fortalecer, né, o Conselho Tutelar, que somos cada um de nós aqui, né? E eu acho muito importante esse momento, porque é um momento onde nós podemos entender, participar, dar opinião, debater e aprofundar-se mais nessa nossa ideia que, como o Flávio bem colocou, né, ela vem sendo articulada, debatida, e eu acredito que seja o intuito de todos nós. E aí eu desejo que nós tenhamos um bom debate, que todos possam participar, tirar suas dúvidas e, claro, dar sugestões, porque o intuito principal é esse, que nós possamos ter o nosso espaço. É nós por nós mesmos. Então, vamos ao debate. Boa tarde a todos. Angélica. Pode falar, Angélica. Seu áudio está desligado, Angélica. Verdade. Gente, eu sou Angélica Abreu, conselheira de Canidé. Sou uma das que faz parte da coordenação. E o nosso foco é esse: fortalecer a categoria, a mesma visão de entendimento, para que a gente avance, para que haja melhorias. E a gente está nesse movimento com esse pensamento, com essa linha, e a gente convida os senhores para se juntar conosco, para fortalecer essa nossa ideia que há anos a gente tem construído e hoje queremos colocar em prática. Né? Que fique muito claro aqui que nós somos transparentes, nós somos de ouvir, nós somos de acolher, mas também somos de luta. Né? E é nesse contexto, em cima desse posicionamento que a gente vai seguindo sempre em prol desse fortalecimento. É isso, obrigada. Vitória? Sim. Vitória vai?
Alguém mais no movimento? Quer falar? Estava aguardando a Vitória. Porém, se ela não for, uma breve palavra. Bem, como todos, acredito que todos me conhecem, eu sou o Júlio e também faço parte da coordenação do movimento. Ela falou 9, mas o grupo em si, que é o nosso grupo CB Ceará Oficial, ele tem 10 anos. E esse movimento ele tem 10 anos tentando fazer esse movimento de se formalizar. Porém, a gente tem várias problemáticas que são a renovação do pleito de 4 em 4 anos. Isso tem dificultado muito. Porém, agora nós nos articulamos melhor e estamos caminhando definitivamente para que isso seja formalizado e a gente seja também uma instituição de representatividade da categoria de uma maneira mais efetiva e forte, da forma que nós acreditamos que a gente precisa de representação. Estamos nos espaços que precisa de representação dos conselhos, tentando dialogar com parcerias para poder trazer coisas e melhorar as condições dos conselhos tutelares. Evidentemente, a gente tem muito trabalho a fazer, mas não nos falta luta. Nós já estamos em alguns espaços de representatividade da categoria, né, tanto no comitê estadual da escola especializada, como no comitê gestor do CIP estadual, no comitê gestor da escola de conselhos, né, cujo nosso representante do comitê gestor da escola de conselhos é o Flávio, que iniciou a live, certo? Então, vamos ampliar, a tendência é que com a formalização ampliemos mais esses espaços e essas colaborações para a gente dialogar com todas as partes e poder correr atrás da luta dos conselheiros. Se não houver mais alguém, Flávio, eu digo para você já prosseguir com o ponto já. Pronto. Alguém levantou a mão? A Tati. De Piquet Carneiro. Pronto. Pode falar, Tati. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todo o pessoal que faz aí a coordenação do movimento. Deixa eu me apresentar, né? Eu não faço parte da coordenação, meu nome é Tatiane, eu estou conselheira tutelar do município de Piquet Carneiro, é meu primeiro mandato, né? E é bem importante esse movimento, né? Porque, pelo que eu vejo, é uma classe bastante desunida, né? Como o Júlio citou aí, são muitos anos na peleja para que venha consolidar, sendo que o movimento, a união, né, as convergências só vão trazer benefícios para a categoria. Mas eu vejo que o principal empecilho, e essa reunião é o reflexo disso, a gente tem pouquíssimos participantes, dentre tantos que são conselheiros tutelares dentro do estado do Ceará, isso é o reflexo disso, porque a gente não consegue ter voz se a categoria é tão grande e a voz é tão pequena, né? Porque assim, o movimento é bem estruturado, são pessoas de boa vontade, de conhecimento, capacitadas, que já exercem a função, que têm conhecimento da prática da função, mas que a gente não tem uma união, né? Uma homogeneidade da categoria. E aí a gente tem um reflexo disso dentro dos próprios colegiados, porque tem colegas que puxam para um lado divergente do seu, tem colegas que acham melhor problematizar do que criar soluções, e diante disso a gente vai vendo, né, que vão criando esses empecilhos, esses obstáculos dentro do próprio movimento. Mas a gente também tem que ter em mente que nós somos sementes. A partir do momento que uma semente é semeada, ela vai germinar alguma coisa. Então, vamos ter esperanças que esse movimento traga bons frutos, né? Então, eu quero agradecer, né, ao pessoal aí que está à frente do movimento, né, por não desistir,
por buscar sempre o melhor para a categoria, mesmo tendo essa, digamos assim, essa pouquíssima força ainda, né, dentro de uma categoria que é imensa. Obrigada. Bom, Tasha, de nada. Obrigado pelas suas palavras, viu? Foram bem colocadas para esse momento que a gente está agora. Lembrando que esse movimento, como o Júlio falou, 10 anos, não foi, Júlio, mas eu disse 9 anos, mas você falou 10 anos, né? Isso. É algo que já, mesmo que não estivesse legalizado, mas é algo que já tem um legado, né? E esse legado agora vai ser colocado para que as novas gerações de conselheiros e conselheiros tutelares possam ir atrás de buscar melhorias para a categoria e para a ideia central, que é zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, né? Que essa é a nossa prerrogativa principal. E quanto mais os conselhos forem fortes, unidos, mais essa prerrogativa principal, esse princípio, vai ser alcançado, né? Porque quando nós estamos unidos, é mais fácil chegar lá, é mais fácil falar com pessoas do poder, digamos assim, e eles nos escutarem. Que vai ser algo que já vai estar com toda uma legalidade, todo o preparo necessário para chegar lá e falar: olha, nós estamos representando essa categoria, nós temos voz e vez. E dizendo isso, não sei se mais algum dos coordenadores irão falar, né? Se não, eu vou dar continuidade, certo? E aqui vai ser uma leitura do estatuto como um todo. E outra, mais uma vez eu vou dizer que essa reunião vai estar sendo gravada, certo? Para que quem queira posteriormente ver ela, certo? Possa fazer isso, tá bom? Vamos lá então. Ah, dá para ver bem, né? Aí, estão conseguindo ver bem? O que é que eu aumente mais? Amplia, por favor. Ampliar mais? Ok. Vamos lá. E agora, Vitória? Já? Amplia mais. Agora sim. A questão é porque você está pelo celular, entende? Alguns vão estar pelo celular, realmente precisa de mais ampliação. A gente vê Agora isso. tá bom. Agora tá ok? Só. Pronto, vamos lá. Sim, está bom. Estatuto Social do Movimento das Conselheiras e Conselheiros Tutelares do Estado do Ceará. O capítulo 1 vem falar sobre da denominação, natureza jurídica, sede, finalidade e duração. Artigo 1º. O Movimento das Conselheiras e Conselheiros Tutelares do Estado do Ceará, MCCT/CE, constitui-se juridicamente como uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, apartidária, autônoma, com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelo presente estatuto, pelo regimento interno e pela legislação aplicável. Parágrafo 1º. O MCCT terá sede administrativa no Estado do Ceará, em endereço definido pela diretoria executiva, podendo instituir coordenações regionais em todas as regiões do Estado. E vocês vão ver isso mais à frente. No parágrafo 2º, o CCT poderá adquirir personalidade jurídica própria mediante registro em cartório competente, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e abertura de contas bancárias em nome da associação. Parágrafo 3º. As reuniões, assembleias e deliberações poderão ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida, com utilização de meios eletrônicos que garantam participação, transparência e registros dos atos que está acontecendo aqui hoje.
Artigo 2º. O MCCT tem como finalidade defender e fortalecer o Conselho Tutelar como órgão autônomo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 2º. Atuar na defesa intransigente dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Estado do Ceará. Inciso 3º. Promover a articulação, formação, qualificação e representação das conselheiras e conselheiros tutelares do Estado do Ceará. Inciso 4º, defender condições dignas de trabalho, valorização institucional e remuneração adequada, e para promover a articulação, formação, qualificação e representação das conselheiras e conselheiros tutelares do Estado do Ceará. Inciso 5º, propor, acompanhar e fiscalizar políticas públicas voltadas à infância e adolescência no Estado do Ceará. Percebem aqui, né? No 6º, incentivar a participação da categoria nos espaços de controle social e incidência política institucional. No 7º, estimular práticas democráticas, pluralidade, ética, transparência, coletividade e respeito às diversidades. 8º, combater qualquer forma de discriminação, perseguição, repressão, assédio moral, violência institucional e política que ocorra contra os conselheiros e conselheiras por atuarem ou defender os direitos previstos na Lei Federal 8.069/90 e outras legislações que tratem sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes. Inciso 9º, promover campanhas, seminários, publicações, encontros, conferências e formações. 10. Firmar parcerias e cooperação com entidades públicas e privadas, alinhadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente. E da 11. Contribuir com aporto teórico, seja através de artigos científicos, artigos de opinião que versem sobre a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes e fortalecimento da atuação transversal do órgão Conselho Tutelar. Até aqui, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, né? Pode continuar, então. Eu tenho que ficar indo para um canto e indo para outro. Artigo 3º. É vedado ao MCCTCE atuar, inciso 1, atuar em desacordo com os princípios da proteção integral e prioridade absoluta da criança e do adolescente. Inciso 2, distribuir lucros, bonificações ou vantagens financeiras entre seus membros. Certo? 3º, utilizar a sua estrutura para promoção pessoal, eleitoral partidária ou obtenção de vantagens individuais. Inciso 4º, promover discriminação de qualquer natureza. Certo? Agora, no capítulo 2, dos membros. Artigo 4º, poderão integrar o MCCTCE 1. Conselheiros e conselheiros tutelares titulares em efetivo exercício no Estado do Ceará. Inciso 2. Conselheiras e conselheiros tutelares suplentes em atividade reconhecida pelo CNTCA local. Inciso 3. Conselheiras e conselheiros tutelares suplentes em substituição temporária. Inciso 4. Ex-conselheiras e conselheiros tutelares na condição de membros colaboradores ou honorários, sem direito a voto ou ocupação de cargos eletivos. E eu dou uma ênfase aqui nesse ponto aqui. Por quê? Porque esses ex-conselheiros e conselheiras, como eles têm um arcabouço muito grande de informações, não faz sentido a gente deixar eles de lado. Eles têm que estar conosco. Mas nesse sentido, de ser como um conselheiro, dando alusão ao tempo de serviço em que ele prestou. E Um consultor. Um construtor, né? Para que a gente possa ouvir eles também. Como se fosse aqueles anciões. Se assim eu posso dizer também, né? Continuando. Parágrafo 1º.
A perda do mandato de conselheiro tutelar implicará automaticamente na perda da condição de membro efetivo. Parágrafo 2º, o retorno à condição de membro efetivo dependerá de novo exercício legal do cargo e atualização cadastral junto ao MCCT/CE. Artigo 4º-A. A admissão de membros efetivos ocorrerá mediante requerimento escrito ou eletrônico dirigido à diretoria executiva, acompanhado da documentação comprobatória da condição prevista no artigo 4º deste Estatuto. Parágrafo 1º. A diretoria executiva deliberará sobre o pedido de admissão no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 2º. Em caso de indeferimento, caberá recurso à Assembleia Geral, no prazo de 15 dias, contados da ciência da decisão. Artigo 4º-B. O associado poderá desligar-se voluntariamente do MCCT/CE mediante requerimento escrito ou eletrônico encaminhado à diretoria executiva, produzindo os efeitos imediatos, sem prejuízo das obrigações eventualmente pendentes até a data do pedido. Artigo 4º-C. O MCCT/CE adotará as seguintes categorias de membros. Inciso 1, membros efetivos. Inciso 2, membros colaboradores. Inciso 3, membros honorários. Parágrafo 1º. Os membros efetivos possuem direito de votar e ser votados, observadas as disposições desse Estatuto. Parágrafo 2º. Os membros colaboradores e honorários poderão participar das atividades e reuniões da associação, sem direito a voto e sem elegibilidade para cargos eletivos, salvo disposição diversa aprovada pela Assembleia Geral. E isso é só nessa hipótese. Artigo 4º-D. Todos os associados possuem iguais direitos e deveres, observadas as categorias de membros previstas neste Estatuto e as distinções expressamente estabelecidas em lei ou neste instrumento. Artigo 4º-E. A qualidade de associado é pessoal e intransferível, não podendo ser transferido por sucessão, cessão ou qualquer outro meio, salvo disposição estatutária expressa em sentido diverso. Artigo 5º. São direitos dos membros efetivos. 1. Votar e ser votado nos termos deste Estatuto. 2. Participar das atividades e eventos promovidos pelo MCCT/CE. 3. Ter acesso às prestações de contas, documentos e informações institucionais. 4. Apresentar propostas, requerimentos e moções. 5. Fiscalizar os atos da diretoria executiva. 6. Representar as conselheiras ou conselheiros tutelares em eventos, encontros, seminários, discussões, reuniões, conferências e outros espaços deliberativos e consultivos de interesse da categoria. Artigo 6º. São deveres dos membros: 1. Cumprir este Estatuto e deliberações regularmente aprovadas. Inciso 2. Zelar pela ética, unidade, fortalecimento da imagem institucional e autonomia do MCCT/CE. 3. Participar das atividades convocadas e, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa com antecedência de 48 horas. No 4º, colaborar com os objetivos institucionais do movimento. No 5º, respeitar os princípios democráticos e coletivos da associação. No artigo 7º, os membros estarão sujeitos às seguintes penalidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Inciso 1, advertência. Inciso 2, suspensão temporária. Inciso 3, exclusão do quadro associativo. Parágrafo 1º. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo interno. Parágrafo 2º. Caberá recurso à Assembleia Geral. No artigo 8º, o associado inadimplente com contribuição regularmente aprovada poderá ter suspenso seus direitos políticos até regularização, na forma do regimento interno. E esse regimento ele vai ser feito posteriormente à legalização.
Artigo 9º. Ocorrerá a vacância da condição de membro efetivo no MCCT nas seguintes hipóteses: 1. Falecimento. 2. Renúncia formalizada por escrito. 3. Perda do mandato ou da função de conselheira ou conselheiro tutelar. E 4. Exclusão do quadro associativo nos termos deste estatuto. Parágrafo 1º. A diretoria executiva poderá instaurar procedimento administrativo para apuração de infrações estatutárias atribuídas a membro efetivo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 2º. Poderá ser aplicada penalidade de suspensão ou exclusão do quadro associativo nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Descumprimento reiterado das disposições deste estatuto, do regimento interno ou das deliberações regularmente aprovadas. Inciso 2. Ausência injustificada em 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas nas instâncias do MCCT, das quais participe oficialmente, sem apresentação de justificativa formal, no prazo definido pelo regimento interno. Inciso 3. Prática de conduta pública incompatível com os princípios, finalidades e objetivos institucionais do MCCT-CE. Inciso 4. Utilização indevida do nome, identidade institucional ou estrutura do MCCT-CE para promoção pessoal, partidária ou obtenção de vantagens indevidas. 5. Atuar de forma desrespeitosa ou reproduzir de forma reiterada atitudes de cunho racista, machista, adultocentrista, xenofóbico, homofóbico, entre outras atitudes que possam ferir os direitos humanos e os princípios éticos de uma sociedade democrática. Inciso 6º. Condenação criminal transitada em julgado por prática de crime incompatível com a função institucional exercida. Parágrafo 3º. A aplicação da penalidade de exclusão dependerá de decisão da Assembleia Geral ou da diretoria executiva, na forma do regimento interno, assegurado o direito de recurso à Assembleia Geral. E aí? Como é que estão? Tudo ok? Estou dando essas pausas também porque a voz falha. Só um momento, Flávio. Gente, eu sei que a leitura é um pouco extensa e extenuante, mas é necessário. É um ato formal já da questão da formalização. Certo? E aí, para que vocês tenham conhecimento que existe o estatuto. E a gente sabe que é um pouco cansativo, mas tem que ser feito. Vamos lá? Capítulo 4 da Assembleia Geral. Artigo 11. A Assembleia Geral é o órgão soberano do MCCT-CE. Artigo 12. A Assembleia Geral é reunir-se-á. Inciso 1. Ordinariamente, a cada 1 ano. 2. Extraordinariamente, quando convocada pela diretoria executiva ou por 1/5 dos membros efetivos. E aqui, nesses artigos em diante, foram colocados algumas coisinhas a mais daquela que vocês viram lá no dia, após o evento do Conselho Alesse, da Alesse, tá bom? Artigo 12A. A convocação da Assembleia Geral ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias, mediante 1. Edital fixado na sede da associação. 2. Correio eletrônico. 3. Aplicativo de mensagens oficial. 4. Publicação nos meios oficiais de comunicação do MCCT-CE. Parágrafo 1º. O edital de convocação conterá obrigatoriamente 1. Data, horário e local da reunião. 2. Modalidade de realização, quando presencial, virtual ou híbrida. 3. Pauta dos assuntos a serem deliberados. Parágrafo 2º. É assegurado a 1/5 dos membros efetivos o direito de promover a convocação da Assembleia Geral nos termos do artigo 760 do Código Civil. Tá bom? Como eu havia dito,
lá no Código Civil, vocês vão poder ver essa especificação. Artigo 13. A Assembleia Geral instalar-se-á, inciso 1, em primeira convocação, com maioria absoluta dos membros efetivos. 2. Em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer número de presentes. Artigo 14. Complete a Assembleia Geral. Inciso 1. Eleger e destituir membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. 2. Aprovar alterações estatutárias. 3. Deliberar sobre a criação de coordenações regionais. 4. Aprovar planos de ação e orçamento. 5. Julgar recursos administrativos. E 6. Deliberar sobre dissolução da associação. Parágrafo 1º. Alteração do estatuto exigirá a aprovação de 2/3 dos presentes. E parágrafo 2º. A destituição de dirigentes exigirá a aprovação de 2/3 dos presentes. Artigo 14-A. A alteração deste estatuto, a destituição de administradores e a dissolução do MCCTCE somente poderão ser deliberadas em Assembleia Geral, especialmente convocadas para esses fins. Artigo 14-B. Para as deliberações previstas no artigo anterior, exigir-se-á um quórum de instalação previsto neste estatuto. 2. Aprovação por 2/3 dos associados presentes para alteração estatutária e destituição de administradores. 3. Aprovação por 3/4 dos associados presentes para dissolução da associação. Capítulo 5. Da Diretoria Executiva. Artigo 15. A diretoria executiva será composta por: inciso 1, coordenação geral; inciso 2, vice-coordenação geral; inciso 3, secretaria-geral; inciso 4, tesouraria; inciso 5, coordenação de formação e articulação; 6, coordenação de comunicação e mobilização; 7, coordenação jurídica e institucional; e 8º, coordenações regionais. Artigo 15-A. São elegíveis para os cargos de diretoria executiva e do Conselho Fiscal os membros efetivos que estejam em pleno gozo dos seus direitos estatutários. Inciso 1. 2. Não estejam cumprindo penalidade de detenção. 3. Preenche os requisitos estabelecidos no regimento eleitoral. Parágrafo 1º. O mandato dos membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitida apenas uma recondução para cargo diverso, observada a vedação prevista no artigo 17 deste Estatuto. Parágrafo 2º. As eleições ocorrerão por voto direto e secreto dos membros efetivos. Artigo 16. Compete à diretoria executiva: 1. Executar as deliberações da Assembleia Geral. 2. Representar judicial e extrajudicialmente o MCCTCE. 3. Elaborar planejamento, relatórios institucionais. 4. Gerir patrimônio, recursos e convênios. 5. Convocar eleições. 6. Garantir transparência administrativa e financeira. E 7. Publicar relatórios financeiros semestrais nos meios oficiais do MCCTCE. Parágrafo 1º. A representação judicial e extrajudicial caberá à coordenação geral, conjuntamente com a secretaria-geral ou tesouraria. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Fiscal não poderão integrar simultaneamente a diretoria executiva. Artigo 16-A. A diretoria executiva reunir-se-á ordinariamente a cada 3 meses e extraordinariamente sempre que convocada pela coordenação geral ou pela maioria absoluta de seus membros. Artigo 17. Nenhum membro poderá ocupar o mesmo cargo da diretoria executiva por mais de um mandato consecutivo. Artigo 18. As chapas obrigatoriamente devem garantir a diversidade, equidade de gênero e representatividade regional. Parágrafo único. O regimento eleitoral disciplinará critérios objetivos de composição das chapas. Artigo 19. Em caso de vacâncias de cargos
diretoria executiva, a substituição ocorrerá mediante indicação da própria diretoria ad referendo da Assembleia Geral. Alguma dúvida? Tudo bem? Vamos seguir. Capítulo 6 do Conselho Fiscal. Artigo 20. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros titulares e um suplente. Certo? Artigo 21. Compete ao Conselho Fiscal: 1. Fiscalizar a execução financeira. 2. Emitir parecer sobre prestação de contas. 3. Solicitar documentos financeiros. E 4. Reunir-se ordinariamente uma vez por semestre. Artigo 21A. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação de seu presidente ou da maioria de seus membros. Capítulo 7. Das eleições e mandatos. Artigo 22. As eleições ocorrerão a cada 2 anos, mediante voto direto dos membros efetivos. 3. Artigo 23. O processo eleitoral será regulamentado por regimento eleitoral próprio. Artigo 24. É vedado aos membros da comissão eleitoral: inciso 1. Integrar chapas concorrentes. 2. Atuar em favor de candidaturas específicas. Artigo 25. O regimento eleitoral deverá prever: 1. Calendário eleitoral, critérios de candidatura. Inciso 3. Procedimentos de votação e apuração. Inciso 4. Regras de impugnação e recursos. Inciso 5. Penalidades por fraudes eleitorais. Capítulo 8. Das receitas e patrimônio. Artigo 26. Constituem receitas do MCCT-CE: 1. Contribuições associativas. 2. Doações e legados. 3. Convênios e parcerias. 4. Recursos de eventos e campanhas. E 5. Comercialização de materiais institucionais. Artigo 27. O patrimônio será aplicado exclusivamente nas finalidades institucionais do MCCT-CE. Artigo 28. Todas as receitas e despesas deverão ser registradas em sistema próprio, com prestação de contas semestral aos associados. Artigo 28A. A prestação de contas anual da diretoria executiva será submetida ao parecer prévio do Conselho Fiscal e, posteriormente, à aprovação da Assembleia Geral. Capítulo 9. Das coordenações regionais. Artigo 29. As coordenações regionais constituem extensões territoriais do MCCT-CE. Artigo 30. Compete às coordenações regionais: inciso 1. Representar o MCCT-CE nas regiões. 2. Mobilizar conselheiras e conselheiros tutelares locais. 3. Promover encontros e formações regionais. 4. Encaminhar demandas à diretoria executiva. Acho que isso aqui é um dos mais importantes para o movimento, são essas coordenações, porque elas é quem vão mostrar para o movimento como um todo o que está acontecendo em todo o estado do Ceará. Capítulo 10. Os grupos de trabalho e comissão. Artigo 31. Os grupos de trabalho e comissão temáticos poderão ser permanentes ou temporários. Artigo 32. Compete aos GTs e comissões: 1. Elaborar estudos e propostas. 2. Produzir documentos técnicos. 3. Assessorar a diretoria executiva. E 4. Dialogar institucionalmente mediante autorização da diretoria. Capítulo 11. Da comunicação institucional. Artigo 33.
A comunicação institucional do MCCTCE observará os princípios da ética, unidade, transparência e respeito à diversidade. Artigo 34. A manifestação pública oficial ocorrerá: 1. Pela coordenação geral. Inciso 2. Por representantes autorizados. Inciso 3. Por notas oficiais aprovadas. Artigo 35. Os meios oficiais de comunicação destinam-se à divulgação institucional, mobilização da categoria e fortalecimento das pautas da infância e adolescência. Capítulo 11. Do Regimento Interno. Artigo 36. O MCCTCE adotará regimento interno aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 37. Regimento interno disciplinará: inciso 1. Funcionamento das reuniões. 2. Rotinas administrativas e financeiras. 3. Comunicação institucional. 4. Procedimentos administrativos. E 5. Criações de ITs e coordenações regionais. Capítulo 13. Das disposições transitórias. Artigo 38. A comissão organizadora provisória conduzirá a primeira Assembleia Geral no prazo de até 180 dias. Artigo 39. Compete à comissão organizadora: 1. Organizar encontros preparatórios. 2. Mobilizar adesões. 3. Elaborar propostas de regimento interno e eleitoral. E 4. Representar provisoriamente o movimento. Artigo 40. A primeira eleição observará integralmente este Estatuto. Capítulo 14. Das disposições finais. Artigo 41. A dissolução do MCCTCE somente ocorrerá mediante assembleia convocada especificamente para este fim, com a aprovação de 3/4 dos presentes. Artigo 42. Em caso de dissolução do MCCTCE, o patrimônio líquido remanescente, após a quitação de todas as obrigações legais estatutárias, será destinado a entidades sem fins lucrativos de objetivos idênticos ou semelhantes, indicada na Assembleia Geral, observando-se o disposto no artigo 61 do Código Civil. Parágrafo único. Na ausência de entidades com finalidades semelhantes, aplicar-se-á o disposto no artigo 61, parágrafo 2º do Código Civil. Artigo 46. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, ficando eleito o foro da comarca de Eusébio será sede administrativa do MCCTCE, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da aplicação deste Estatuto. Artigo 44. Sempre observando os princípios da ética, democracia, transparência e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Artigo 45. O MCCTCE adotará princípios de acessibilidade, proteção de dados pessoais, inclusão e responsabilidade socioambiental. Artigo 46. Os membros, ao ingressarem, deverão firmar termo de compromisso ético e institucional com os princípios do MCCTCE. Artigo 46-A. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer os direitos ou funções que lhe tenham sido legitimamente conferidos por este Estatuto, salvo nos casos e na forma previstos em lei ou neste instrumento. E só para terminar essa parte aqui do termo de compromisso e ético institucional, isso é uma forma de, como eu posso dizer, amarrar a pessoa ao que foi dito e compreendido a leitura desse estatuto e na entrada como um membro do mesmo, certo? Aí, o que acontece aqui? Vou ler aqui para vocês. Comprometo-me a defender os princípios, objetivos e normas do movimento das conselheiras e conselheiros tutelares do Estado do Ceará, MCCTCE, atuando com ética, respeito, compromisso social, defesa intransigente dos direitos humanos de crianças e adolescentes e valorização institucional do Conselho Tutelar. Comprometo
comprometo-me ainda a respeitar os princípios democráticos, a transparência, a coletividade e a autonomia do movimento. E finalizo aqui a leitura desse momento. Um outro momento que nós vamos ter, eu vou ter que falar novamente, né, é sobre a assinatura. Teve a assinatura lá depois do Siloleste, nós tivemos mais de 250 aqui assinaturas, e nós enfatizamos isso. Certo? Para caso alguém que tenha assinado não tenha entendido o que assinou, ou se entendeu, não quer que seu nome conste, certo? Esse é o momento para que seja feito isso. E esse requerimento seja feito. Caso não, isso se subentende que essa pessoa, ela autoriza que o seu nome permaneça lá, ok? Outra coisa, mais uma vez, essa reunião ela está sendo gravada, foi dito isso já no início dela, e tem um outro momento aqui que foi dito, era para esclarecimentos de dúvidas. Então, caso alguém tenha alguma dúvida quanto a esse momento aqui ou aquele outro momento que aconteceu lá na aula de Celoleste, nós estamos aqui à disposição, tá bom? E isso qualquer um dos coordenadores do movimento podem responder, caso não saiba. Tem alguma indagação? Nada a ser dito? Flávia Nilson, desculpe, teve um Sim. momento que eu saí, eu não sei se você pode ter falado nesse momento, sobre o desligamento do movimento, como se dá, caso, porque a gente tem mandatos, né, e são finitos. Então, eu perdi essa parte. Se eu perdi, eu gostaria que fosse esclarecida. Sim, vamos lá então. Aqui no artigo 4º B, o associado poderá desligar-se voluntariamente do MCCT mediante requerimento escrito ou eletrônico encaminhado à diretoria executiva, produzindo efeitos imediatos sem prejuízo das obrigações eventualmente pendentes à data do pedido. Existem outras maneiras também. Sim, Tatiana. Outra maneira também é caso você já não seja mais conselheira tutelar em atuação. Isso também é uma maneira de ter uma exclusão do quadro de membro. Tá? Aqui. Olha aqui. Ó. Ocorrerá a vacância da condição de membro efetivo do MCCT nas seguintes hipóteses: falecimento, renúncia formalizada por escrito, perda no mandato ou da função de conselheiro ou conselheiro tutelar. É uma das maneiras.
ou outro, exclusão do quadro associativo nos termos deste estatuto, como eu havia lido anteriormente. Tá bom? É nessa maneira aqui no artigo 9º, certo? Também no artigo 4º-B. Pronto, então, nesse caso, encerrando o seu mandato, é necessário encaminhar à diretoria, né, um documento solicitando o desligamento, é isso? Isso, isso. Aí, nesse caso, você poderia até permanecer, mas é como ex-conselheiro naquela outra condição, né? Na condição de que você poderia opinar, mas não teria voto, né, nesse sentido. Entendi. Muito obrigada. Tá. Mais alguma dúvida? Júlio? Oi. Tem mais alguma explicação? Algo que possa contribuir? Não, só um informativo aqui para os colegas que ainda estão por aqui, que, assim, brevemente nós faremos a formalização. Quando estiver formalizado, nós vamos compartilhar lá no grupo e vamos fazer a campanha de associativismo, porque também não adianta só também a gente formalizar e permanecer só a coordenação como associados. A gente tem que fazer uma campanha de associativismo para que os associados também possam estar colaborando efetivamente com a coordenação do movimento. Deixar claro que esta coordenação ela é provisória, né, como foi dito aí no estatuto, próximo ano vai haver a escolha de diretoria de forma aberta e transparente. Então, assim que estiver formalizado, nós iremos iniciar essa campanha, até porque quem estiver associado estará colaborando e também será colaborado com as ações que o movimento vem a pleitear. É isso. Acho que Fica aberto para alguém que quiser falar agora ou tem outra dúvida. A gente vai aguardar um pedaço, senão a gente encerra, faz o encerramento. parar aqui de compartilhar. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o estatuto? Sim. Já são 16h21. Está aqui há 1h30, mais ou menos. É a ideia, viu, Ana? Quanto mais transparente, mais souber sobre as coisas que estão dentro do estatuto, como proceder, onde, como, quais as datas, tudo isso faz com que as coisas andem com mais agilidade. Marise, uma fala? Boa tarde. Eu não consegui acompanhar praticamente nada. Estava na aldeota, peguei quase toda a parte da live de moto. E aí fui para o conselho, peguei minhas coisas, o conselho fechou e cheguei agora. Todo esse percurso de moto, só um ruídozinho bem distante, então não acompanhei praticamente nada, não consegui, não deu tempo. Mas caso você Preocupe, queira, eu fiz as tá aqui anotações, gravar. viu?
Depois a Oi? gente faz uma ata para você. Eu fiz algumas anotações e acredito que os colegas também. Depois a gente passa para você. E a Ficou reunião faltando a gera sua ata, fala. Ana e Marise. A reunião também Toda reunião tá nossa agora gravada. gera ata. Oi? Toda reunião nossa agora ela gera ata e os registros da reunião. Fala por fala e também a ata. Sim, sim. Pego depois com vocês. Então, pronto? Mais alguém? Para finalizar, eu quero só pedir a todos que estão aqui, né, que ficaram, é porque estão interessados, que nós possamos divulgar, convidar, né, ler com calma também, mais uma vez, se apropriar disso, que é um momento nosso, é a nossa oportunidade. Eu já fiquei falando aí do ano que vem mudar a coordenação, fico imaginando quem são as pessoas que já poderiam, né, vir fazer parte, estar no movimento, né, estar na coordenação, porque todos nós somos capazes, né, de fazer com que o movimento tenha força. E assim, eu fico muito animada e eu acredito que nós teremos frutos sim. Né? Mesmo que nós que estamos agora provisoriamente não estejamos aqui no próximo leito, não sei quem estará, mas com certeza teremos pessoas que vão dar continuidade e que nós possamos ser aqui os incentivadores uns dos outros a participar do movimento. É isso aí. Então é isso. Caso não tenha mais ninguém querendo participar. Foi falado sobre os cargos, regionalização. Foi. Tem tudo lá, viu, Marisa? Aí, Sim, sim. outras coisas que possam vir, vai ser no regimento interno e outras legislações dentro do... Ok. Tudinho lá. Finalizar? Ok. Ok, então. A gente finaliza por hoje, tá bom? Hoje é 17 de julho. Às 16 horas e 25 minutos. Finaliza esse momento. E outros momentos que virão, a gente vai comunicando com vocês. Tá bom? E a ideia é crescer e crescer mais ainda todo esse movimento, para que a gente possa, daqui a um ano, né, quando a gente tiver já com o movimento bem, né, a gente vai poder fazer até uma ACP. ACP, que é Ação Civil Pública. Olha só, poder fazer essas açõezinhas para vários outros momentos que possam vir a contribuir para a melhoria dos direitos das crianças e adolescentes. Bom, então é isso. Tenham uma boa tarde a vocês. Me despeço aqui. E caso alguém mais queira se despedir desse momento, fique à vontade.